Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós iremos ler, eu vou ler na versão NVI. A partir do capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18. O nosso tema hoje é José, pai de Jesus. É um tema, hoje é dia dos pais, então nós vamos trazer um tema de pai. Normalmente quando fala de Jesus se lembra só da mãe. O pai fica um pouco excluído nessa história, né? E nós vamos tentar trazer aqui a importância de José na vida de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonhos e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Assentados, irmãos. Nós ouvimos, quando fala do nascimento do Senhor Jesus, nós temos nos 4 evangelhos, e cada um trata o nascimento de uma forma. Mateus começa a falar do nascimento, fala da genealogia de Jesus Cristo, depois já entra no nascimento, e Mateus foca em José. Nós vamos ver isso. Há um outro evangelho que conta a história de Jesus focando lá em Maria, falando de Isabel. E há o outro evangelho João fala que o verbo se fez carne. Ele vai direto, vem da eternidade, falando o verbo se fez carne. Mas a gente percebe que quando nós falamos do nascimento de Jesus, foi algo planejado por Deus desde a eternidade. Se nós olharmos a palavra de Deus no Velho Testamento, nós veremos ali profecias dizendo que a virgem dará à luz a um filho. E a escolha da família em que Deus colocaria Jesus foi por acaso? Escolheu qualquer um ali, vai ser assim? Não. Deus planejou todas as coisas. Deus não pula etapa. Deus não faz o que é mais rapidinho, o que é melhor, o que é engraçadinho, o que todo mundo vai gostar. Não, Deus não pula etapas. Deus faz as coisas de acordo com a sua vontade. E Deus não poderia, no nascimento de Jesus, pular uma etapa chamada família. O que no mundo hoje se tenta desvalorizar, Deus deixou claro, e nós vamos ver isso hoje, a importância da família, a importância do papel do pai dentro do lar. E nós vamos falar então de José. Quem foi José? Primeiro relato de José na Bíblia foi falando que ele estava noivo de Maria. Então nós precisamos primeiro entender o seguinte: os evangelhos não contam a história que estava acontecendo naquele momento. Os evangelhos contam a história do que aconteceu. Tanto é que Lucas pesquisou para escrever o livro de Lucas. Não é que Mateus presenciou aquilo e escreveu na hora.
O evangelho mais antigo é Marcos. Talvez Marcos tivesse a oportunidade de escrever alguma coisa durante a estadia ali de Jesus Cristo. Outros evangelhos foram escritos pós. Foi o que presenciou, mas escreveu depois. Então, quando nós falamos do nascimento de Jesus, Mateus presenciou isso. Não, Mateus escreveu sobre isso, ele pesquisou as histórias, ele foi lá na genealogia, ele foi lá nos livros, entender se a profecia estava se cumprindo. Então, Mateus relata, fala de José. No primeiro momento que ele fala de José, ele fala que José estava noivo de Maria. Então, quem era José? Primeira característica de José, ele era carpinteiro. Ele era um homem simples, carpinteiro, vivia em Nazaré, uma pequena aldeia da região da Galileia. E esse relato de noivo, naquela época, o casamento só se consumava com o ato conjugal. Então, ficavam-se noivo e no momento do noivado, era assumido um compromisso diante da família e da sociedade que ele vai casar com ela e que ela foi preparada para ele, foi separada para ele. Havia esse compromisso assumido. Então, José, ainda não casado com Maria, mas tinha um noivado, um compromisso. Nós vamos ver no Evangelho, alguns falam noivo, outros falam casamento. Mas é o compromisso, porque entende-se na lei judaica que uma vez assumido o compromisso, não dá para voltar atrás. Só pode voltar atrás se houver pecado, traição, e aí há uma penalidade para isso. Então José, ele estava ali como noivo de Maria, e Mateus faz questão de dizer que ele era da descendência de Davi. E que cumpre a promessa que fala que Jesus viria da descendência de Davi. Ele vinha legítimo da casa de Davi. Então, Mateus deixa claro aqui no capítulo 1, essa genealogia de Jesus, citando casa de Davi, José. Curiosamente, irmãos, nós vamos ver no Evangelho, nós não vamos encontrar no Evangelho nenhuma palavra de José. José falou, não tem. José disse, não tem. Nós vamos ver no Evangelho uma narrativa de José. José teve um sonho ali, narrativa. Então, José não tem nada escrito que José falou. José se expressando aqui nos Evangelhos. Ele sempre vai estar aqui numa forma narrada e muito pouco se fala de José. Então, José, ele era esse homem simples, estava comprometido com Maria, por certo, com a família de Maria, com a família de José, concordaram com este noivado. E aí, quando estava tudo preparado, aparece um anjo a Maria e fala, Maria, você foi escolhida para ser mãe de Jesus. Você vai gerar um menino, vai colocar o nome dele de Jesus. E Maria, ela falou, amém, eis-me aqui. Ela sabia do risco que ela sofria, que ela poderia passar. Só que, irmãos, no mundo que vivemos, e naquela época não era diferente, imagina Maria chegando para José e falando assim, José, eu estou grávida. Eu pergunto, hoje, você aceitaria que a sua noiva, a sua prometida, assim, eu estou grávida e você sabe que não é seu? É uma coisa simples de se aceitar? Não é, meu irmão. Não é. E aí, José, quando ele tem essa informação, ele não acredita no primeiro momento que foi o Espírito Santo. Ele fala, não, que história é essa? Não. A Bíblia diz que ele era justo, um homem justo diante de Deus. Ele fala, talvez, a gente voa aqui, a Bíblia não diz isso, mas talvez ele devia ter pensado assim, poxa, eu sou justo diante de Deus, eu sou temente a Deus, por que isso vai acontecer comigo? Mas ao mesmo tempo que José pensa em rejeitar Maria, ele fala, como é que eu vou fazer isso? Por quê? A rejeição de Maria, ela poderia sofrer uma penalidade. Projeta, por favor, Deuteronômio 22,
verso 23 e 24. Então Maria, se José falasse assim, Maria, eu não vou casar, quero o divórcio. Olha o que diz Deuteronômio, o que a lei diz. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedreja-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Então veja que José ele pensa o seguinte, olha o que diz o verso 19, de Mateus 1. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la em secreto. Ou seja, o que ele pensou? Bom, se eu falar isso, ela vai ser apedrejada. Isso demonstra aqui que José amava Maria. Ainda diante daquela circunstância, ele amava Maria. E aí ele fala assim, projetando ele isso, ele estava projetando, ele estava pensando, eu vou deixar Maria em secreto. Porque eu saio e ela fica viva, aí o outro lá que crie. A verdade é que a mentalidade do homem é essa. E ele pensava nesse sentido, ele tinha duas opções apenas, ou ele deixar em secreto, ou expor Maria. E José decidiu deixá-la em secreto, ele projetou isso. Porém, o plano de Deus não muda. Deus muda o homem para se encaixar no plano de Deus, mas Deus não muda o seu plano. José pode querer rejeitar, e quando o coração do homem declinava para a rejeição de Maria, apareceu um anjo para José. E aí a Bíblia ela é maravilhosa, e apareceu o anjo a José, diz no verso 20, projetando ele isso, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Então, que coisa interessante aqui. Primeiro, irmãos, José, por ser íntegro, por ser temeroso a Deus, traz uma outra lição para nós. Deus fala conosco, Deus responde, Deus sabe os nossos anseios, Deus sabe as nossas dúvidas, Deus sabe os nossos questionamentos. José manteve isso em segredo, porque se ele falasse, ia expor Maria. Ele ficou em segredo, foi no seu coração, ele falou, vou deixá-la. Mas Deus conhece o coração do homem, Deus sabe os planos que Ele tem para o homem, e Deus vai lá e envia o anjo a José, e quando chega José, Deus fala assim, José, filho de Davi, ou seja, não só sabia o nome dele, como a genealogia, da onde ele veio. Deus conhece tudo de você, você pensa que não, Deus conhece tudo de você. Antes que você se formasse, Deus já te conhecia. Que coisa maravilhosa isso. E José era conhecido de Deus. E aí aparece um anjo para José e fala assim, José, filho de Davi, não temas em receber Maria. Veja que Deus vai no foco. Deus foi no alvo. Deus falou, José, não temas em receber Maria. Por quê? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, não há argumentos com Deus. José ouviu isso, e essa tratativa de Deus fez com que José mudasse o comportamento. O plano de Deus não mudou, mas o plano de Deus fez com que o homem mudasse. E foi assim com José. José, então, ele passa a ter um papel, e o anjo diz para ele o seguinte, o que é de Maria é gerado pelo Espírito Santo, ela dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome. O anjo apareceu a Maria e falou com Maria que ela daria à luz um filho, o nome seria Jesus. Agora o anjo fala com José, e você vai lhe pôr o nome de Jesus. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, os irmãos vão ver daqui para frente, o anjo não parece mais a Maria, mas o anjo vai se revelar a José várias vezes na mensagem. Por quê?
que isso acontece? Obrigado, meu irmão. Nesse momento, Deus começa a deixar claro a figura do cabeça do lar. Deus começa a deixar claro na vida de José a responsabilidade dele sobre aquela criança que nasceria, sobre o Filho de Deus. José poderia falar assim, bom, eu vou casar com Maria, mas já que ele é filho de Deus, ele vai aprender sozinho as coisas, ele vai se virar para ali. Não, Jesus veio como o quê? Como homem. Mesmo sendo Deus, ele veio como homem. Como homem, ele estava sujeito a tudo que o homem está sujeito. Porque se Jesus não tivesse sujeito a tudo que o homem estava sujeito, o plano de Deus era anulado. Então Jesus veio como homem, para sofrer como homem, para padecer como homem. Então nós lembramos de Jesus como homem nisso, mas esquecemos de Jesus como criança. Ele como criança não dava ordem para o Pai. Ele como criança não fazia o que queria. Então veja que Jesus aqui, ele fala, e tu lhe porás o nome de Jesus. Então, irmãos, depois que José teve essa experiência, ele assumiu Maria, ele passa a desempenhar um papel de pai de Jesus. E um papel de pai de Jesus, sabendo que aquele filho foi gerado pelo Espírito Santo, sabendo que aquele filho tinha uma promessa sobre ele, que ele seria o Messias, que ele sabia. Então ele passa agora a exercer um papel de pai. Imagina, vamos ser sinceros aqui, vou dar um exemplo simples aqui. Imagina o teu patrão, chega para tu e fala assim, Araújo, meu filho tu vai educar, tu vai cuidar, tá bom? Aí o Araújo fala, não, tá bom, eu vou educar. Aí o filho faz coisa errada, tu fala, poxa, se eu chamar a atenção, o que vai acontecer comigo? Se eu chamar a atenção dele, meu patrão não vai gostar. José estava cuidando do filho, do Deus eterno. E ele não deixou de exercer o papel de pai. Ele não foi um pai omisso. E nós vamos ver isso na mensagem. Então, irmãos, diz que após o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, verso 22. Olha o que José faz. Jesus nasceu, Lucas capítulo 2, verso 22. Diz assim, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, qual foi a primeira atitude dele como pai? De apresentá-lo ao pai. De levar o filho ao pai. José poderia falar, ele já é filho do pai, vou apresentar para quê? Por que eu vou apresentar ele? Então ele exerceu o papel de pai. Eu vou apresentar. Depois, irmãos, José como chefe da família, ele fugiu para o Egito. Isso está em Mateus capítulo 2, verso 13 e 15. Vamos abrir, por favor, Mateus 2. Mateus 2, 13 e 15. Diz assim, depois que partiram, um anjo apareceu para quem? Para quem, irmãos? José. Um anjo apareceu para José em sonhos e disse, levanta-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu a profecia que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Essa profecia está lá em Oséias, capítulo 11, verso 1, que diz assim, quando Israel era menino, eu o chamei do Egito chamei o meu filho. Então veja que Herodes ficou com ciúme do nascimento do rei dos reis, achou que era um rei para esse mundo. Herodes dá uma ordem, então, vão matar todos os meninos. Aí o anjo aparece a José, ao pai do menino, e fala, José, pega Maria, pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes vai matar o menino.
E aí eu quero trazer aqui, abrir um parênteses aqui, para a necessidade dos homens, dos pais, terem intimidade um com Deus. Deus fala com aquele que é íntimo dele. Deus não fala com quem não é íntimo. E a palavra de Deus é clara: se você não ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar, o mundo vai ensinar. Se você não orientar o que o seu filho deve fazer, o mundo vai orientar. Se você não falar, não é assim, nós vamos fazer isso, o mundo vai fazer. José não deu espaço para que Herodes pegasse o menino. Deus confiou o seu filho a José. E quando Deus fala com José, José ouve a voz de Deus, o anjo apareceu e fala: vai para outro lugar, foge com o menino. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus está falando com você a respeito da tua família e você tem feito vista grossa? Você está pensando assim: se eu falar isso com meu filho, ele vai ficar triste, se eu falar isso com ele, ele vai ficar chateado, mas se você não falar, o mundo vai destruí-lo. Se você não se colocar como servo de Deus, o mundo vai destruí-lo. José não omitiu aqui. Ele largou tudo. Ele estava numa cidade, ele larga tudo e fala: vamos para lá. E assim José fez. E é interessante que, quando ele volta do Egito, porque ele foi para o Egito, e ele ficou lá até a morte de Herodes, ele ficou lá um tempo lá. Em Mateus 6, 3... quando diz assim o texto, quando ele voltou do Egito, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Quando ele volta do Egito, Jesus é criado, ele passa a ser criado ali na Galiléia, ele passa a ser criado ali na região onde ele é conhecido como Nazareno, aonde ele é educado, aonde ele é ensinado, aonde ele é ali orientado. E nós vamos ver que ele foi tão orientado pelo Pai que qual foi a profissão de Jesus? Foi o quê? Carpinteiro. Só um parênteses aqui, quando nós falamos de carpinteiro hoje, às vezes a gente pensa só naquelas pessoas que fazem móveis. É carpinteiro, fez um móvel. Naquela época a palavra carpinteiro era mais abrangente no sentido de construção de casas. As casas daquela época, então, eram construídas por carpinteiros, então era um trabalho mais honroso, que as pessoas dizem assim: Jesus era carpinteiro. Não, era um trabalho honroso ser carpinteiro. Era um trabalho, era uma profissão digna. E aí é importante que quando nós falamos que José era o quê? Carpinteiro. E Jesus foi o quê? Carpinteiro. Quem ensinou a Jesus? Aí mostra a responsabilidade do pai em ensinar ao filho. Jesus, como Deus, não precisava ter profissão nenhuma. Não precisava trabalhar, fazer nada. E aí o texto 3 fala: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Ou seja, não é este o carpinteiro, por quê? A referência foi dada pelo pai. O ensino do pai. Outra coisa interessante também, que anualmente, José, ele levava o menino a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso está em Lucas capítulo 2, verso 41 até o 52. Nós vamos ler 41 e 42 só. Lucas 2, 41 e 42. Diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Ou seja, todo ano, José pegava Jesus e falava assim: nós vamos ao templo celebrar a Páscoa. E a Páscoa é a celebração da saída do Egito. A Páscoa era a celebração da libertação do povo do Egito. E Jesus, hoje, ele é a nossa Páscoa, a libertação. Ele morreu por nós, derramou seu sangue por nós. Hoje, Jesus é a nossa Páscoa. Mas Jesus ia lá
levado pelo pai. Você está vendo, pai, a responsabilidade que nós temos? Vamos para a igreja? Aí o filho fala assim, não, eu vou ficar jogando videogame, então tá bom. E você vai para a igreja. Vamos para fazer isso para o Senhor? Não, não vou não, pai. Ah, tá bom, deixa lá. Porque hoje, nós estamos vivendo num mundo hoje que as coisas estão virando ao contrário. O pai não pode mais chamar a atenção do filho. Porque o filho fala assim, vou te processar. O pai não pode corrigir mais. Não pode, porque vai gerar trauma. Vai gerar no seu... Meus irmãos, a Bíblia não diz isso. A maioria dessa geração aqui deve ter apanhado dos pais. Tem alguém aqui que não apanhou dos pais? Se foi, felizarda. Mas a maioria levou uma chibatadazinha. E isso não fez de você um trauma na vida. Estou traumatizado, porque não. Tenho certeza que hoje você fala assim, ainda bem que meu pai me corrigiu. Ainda bem que ele tratou comigo. Senão você não seria o que você é hoje. Então nós temos que entender que o papel do pai, nós não estamos falando aqui espancar o filho, não é isso. Mas ensinar, corrigir, ensinar o caminho que deve andar. Jesus foi ensinado por José, ir ao templo, cultuar a Deus. E é interessante que nessa ida ao templo de cultuar a Deus, nós vamos ver que Jesus, ele para agora com os anciãos para ensinar da palavra. E eu pergunto, quem ensinou Jesus a palavra? Quem ensinou Jesus as leis? Quem ensinou Jesus tudo? Foi José, irmãos. José, ele foi lá ensinando ali. É lógico que sobre a vida de Jesus havia a graça, havia o Espírito Santo, mas o papel de pai foi exercido. O papel de pai foi exercido. E é tão interessante que Jesus, quando ele fica, ele pregando lá, falando com os anciãos, José e Maria voltam com a comissão toda, com todo mundo, e sente falta de Jesus, procura Jesus. 3 dias depois que sentiu falta, cadê Jesus? Ele está lá no templo ensinando. E aí quando eles encontram Jesus, ele fala, meu compromisso não é com este mundo. Vocês sabiam aonde eu deveria estar. E aí nós vemos a última citação de José na Bíblia, é exatamente quando Jesus vai ao templo e eles voltam e esquecem Jesus lá. É a última citação de José. E a Bíblia não relata mais nada sobre José. Então, para os estudiosos, eles entendem que José morreu antes de iniciar o ministério de Jesus. Não diz a idade que Jesus tinha, nem diz a idade que José morreu, mas a evidência disso é que quando Jesus está indo ser crucificado, quem está lá seguindo é a mãe. O pai não estava mais. Outra referência também que dá a entender isso, que quando Jesus vai preso, ele pede a João que cuide de sua família. Então, ou seja, porque o pai não está mais presente. Mas enquanto ele esteve exercendo o papel de pai na vida de Jesus, Jesus honrou José e José fez o papel de pai. E eu quero trazer para nós hoje o seguinte: nós temos exercido o papel de pais? Nós temos exercido o papel de ensinar o filho o caminho que ele deve andar? Nós temos exercido o papel de aconselhar, de mostrar a verdade? E filhos, vocês têm honrado pai e mãe? Porque Jesus também ensina aqui a honrar pai e mãe. Nós vivemos uma geração hoje que honrar pai e mãe é vergonhoso. Honrar pai e mãe é careta. A Bíblia fala que aquele que honra pai e mãe, Deus abençoa. Se você, jovem, busca algo melhor para a sua vida, comece agora honrando pai e mãe. Porque se você não honrar pai e mãe, não vai dar certo.
Eu pergunto você, pai de menina, você deixaria sua filha casar com um homem que maltrata a mãe e o pai? Sim ou não? Não. E aí, você acha que um homem que quer ter um relacionamento, ele quer uma esposa que não honra pai e mãe, que não obedece pai e mãe? Porque ele nunca vai conseguir ser o cabeça do lar. Porque se ela já peita o pai e a mãe, quando casar, vai bater no marido. A gente brinca, mas o negócio é sério, irmãos. E aí nós vemos hoje coisas que dão erradas. Por quê? Por isso. A figura paterna é tão importante na nossa sociedade que Deus não pulou essa etapa. Deus podia ter feito Jesus, Jesus virou homem, já apareceu. Não, Deus fez que as etapas fossem concluídas. Jesus foi criança, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem, Jesus honrou pai e mãe, Jesus foi fiel a Deus. Não pulou etapas. As pessoas hoje querem pular etapas. Eu não quero ser o pai do meu filho, eu quero ser só o amigo dele. E o amigo não é pai. Pai é pai, irmãos. Às vezes é duro para o pai, às vezes eu chamo a atenção, eu fico mais triste do que eles. Mas eu não deixo de chamar a atenção. Eu louvo a Deus pela família. Você deve louvar a Deus pelos pais que tem. E você, pai, deve louvar a Deus pelos filhos, mas você tem uma responsabilidade. José não omitiu, a hora que o anjo falou, você vai assumir esse filho, ele não omitiu o papel de pai. Ele não foi um pai omisso. E ser bom pai não é dar tudo que o filho pede, hein? Cuidado com isso, que às vezes você fala assim, eu quero ser um bom pai. Tudo que o filho pede, você dá. E o dia que você não tiver condição mais de fazer, você é um péssimo pai. E você vai ouvir isso, seu filho. Ah, você não me deu isso, você não me deu aquilo. Nós temos que entender que ser bom pai não é ser um bom pai só material. Não, é um bom pai que ensina. É um bom pai que aconselha. É um bom pai que fala a verdade. É um bom pai que diz não. Tem gente hoje traumatizado porque nunca ouviu um não na vida. E quando ouve um não, é um problema. Nós vemos ali casos, se nós ligarmos a televisão, a gente vê um monte de casos desses, de homem que matou a mulher porque a menina quis terminar com ele. Ele nunca ouviu um não. Ela falou não, ele foi lá e matou. É o mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que tanto o pai quanto filhos, existe um papel que não pode ser pulado, não pode ser deixado para trás, não pode ser, depois a gente vê, é meu. Não, existe um papel, pai é pai, mãe é mãe. Jesus teve como mãe Maria, como pai José nesse mundo. Deus falou com Maria quando ela foi gerar. Depois você vai ver, Deus aparece para José, um anjo aparece para José, vai para o Egito. Um anjo aparece para José, volta do Egito. Um anjo aparece para José, faz isso. Ou seja, a autoridade estava do lar sobre José. Nós não estamos dizendo aqui que o homem, ele é o cabeça do lar para pisar na esposa. Não. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. E você pode ser cabeça do lar amando a sua esposa. Você pode ser cabeça do lar amando os seus filhos. Você pode ser cabeça do lar aconselhando e falando não. Você não vai deixar de ser cabeça do lar. Jovens, eu quero dizer para vocês uma coisa. Hoje, muitos podem olhar para o pai e falar assim, não aguento mais meu pai. Meu pai é chato. Meu pai não deixa nada. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Um dia você vai ter falta disso. Um dia você vai querer ouvir um conselho do seu pai. E seu pai não vai estar aqui para te dar conselho. Um dia você vai querer ouvir um puxão de orelha. Seu pai não vai estar aqui.
Um dia você vai se arrepender das malcriações, das ofensas, daquilo que um dia você fez com seu pai. Às vezes a gente vê pessoas que são péssimos filhos. Quando o pai morre, parece que o mundo acabou. Está lá na beira do caixão chorando, lamentando, triste, porque perdeu o pai. Mas enquanto o pai estava vivo, nunca falou: pai, eu te amo. Nunca abraçou o pai. Nunca ajudou o pai. Nunca honrou o pai. Você vai esperar esse dia para chorar, para reconhecer tudo isso? Você vai esperar o dia de olhar para o teu pai no caixão e falar assim: pai, eu te amava. Ele não vai poder te abraçar mais. Aquele dia não dará mais tempo para isso. E depois você vai se arrepender. Eu não honrei meu pai. Você carrega um peso, um jugo, que você não honrou seu pai em vida, que você não honrou sua mãe em vida. Não adianta lamentar depois que acontecer. Jesus foi temente. José morreu antes de Jesus, mas Jesus foi temente ao pai. Ele deu exemplo. Nós vivemos numa geração que o filho quer mandar em casa, que o filho quer fazer isso, que os pais estão sendo quase trancados dentro de casa pelos filhos. Porque na escola faz isso, na faculdade faz isso. Nós temos professores aqui, em que alunos se levantam afrontando o professor. E fazem isso com os pais. Ah, meu irmão, queria eu que meu pai estivesse aqui. Queria eu abraçar o meu pai. Mas eu louvo a Deus porque em vida eu honrei meu pai. Você que ainda tem um pai hoje para poder abraçar, honre ele. Tem quanto tempo que você não fala para o seu pai: pai, eu te amo? Tem quanto tempo que você não fala para o seu pai: obrigado por tudo, pai? Obrigado pelo puxão de orelha, obrigado pelo castigo, obrigado, pai. O amor se reconhece de um filho não é pelo que o filho tem que o pai deu, não. Nós estamos vivendo num mundo, nós temos que andar na contramão, porque o mundo está difícil demais. Quanto tempo que Deus vai deixar o seu pai com você? Você sabe? Quanto tempo? Meu pai estava saudável, de repente um AVC. Estava bem, de repente, em cima de uma cama. Sem andar. Dependente de tudo. Quanto tempo você vai ter o teu pai para sentar junto e conversar? Para pedir um conselho? Pai, me dá um conselho aqui. Os filhos hoje não pedem conselho dos pais. Os filhos hoje vão para a rede social falar, pedir conselho, falar mal, mas não sentam com os pais e falam: mãe, pai, me ajuda nisso aqui. Isso não é honrar pai e mãe. Filhos, pai é um presente que Deus dá. Criar um filho hoje sem a figura paterna é muito difícil. O filho precisa do pai. José ensinou a profissão para Jesus, tão marcante que quando falaram de Jesus, falaram: o carpinteiro. José cumpriu seu papel. Essa palavra hoje, irmãos, é para que nós tenhamos uma reflexão. O pai quanto à tratativa do filho, e o filho quanto à tratativa dos pais. Não desonre o pai. Os dias estão voando. Parece que foi ontem que eu peguei essa menininha no colo chorando. Né, Júnior? Quando pegou a Thalitinha lá, emoção. Mas daqui a pouquinho ela está com 18 anos, Júnior. Voa o tempo. O tempo voa. Ainda dá tempo de você falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda dá tempo de você abraçar o seu filho, de você abraçar o seu pai.
Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de se consertar. Não deixe para fazer isso depois, irmãos. Não deixe. Porque depois você vai carregar um peso a vida inteira. E você não vai poder consertar mais. Conserta hoje. O que te impede de consertar hoje? O que te impede de você abrir o seu coração para o seu pai? Do pai abrir o coração para o filho? Que você possa entender isso, que os dias passam muito rápidos. E daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui. Daqui a um tempo você vai olhar para o lado e vai dizer assim, meu pai sentava nesse banco aqui. Você vai olhar para o outro lado e vai falar assim, como faz falta ouvir a voz do meu pai. Esses dias eu estava procurando um vídeo para me ouvir a voz do meu pai. Saudade. Saudade. Como era bom um abraço. Pai, exerça o seu papel de pai. Você não vai deixar de ir para o céu de chamar a atenção para o teu filho não, viu? Não vai não. Deus vai te honrar com isso. Nós como servos de Deus, como cristãos, nós precisamos ter um comportamento de cristãos. E o primeiro comportamento de cristão, sabe onde é? Dentro de casa. É com o pai vendo, é com a mãe vendo, é com o filho vendo. José deu exemplo de Jesus de frequentar o templo. Você tem que ser o exemplo em casa, do mesmo exemplo que você é na igreja. Precisamos refletir nisso. Saia da zona de conforto de achar que está tudo bem contigo e quando você está dentro de casa você não é o que você deveria ser. José foi escolhido como Maria também foi escolhida. Da mesma forma. O mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para José. Foram escolhidos para ensinar a Jesus nesse mundo. Quero dizer a você que você foi escolhido para ensinar o seu filho. E quero dizer para o filho que você foi escolhido para ter esse pai e mãe. Foi Deus que escolheu para você. Eu queria convidar os irmãos para estarem de pé. Eu quero convidar você a cantar esse louvor e fazer desse louvor a sua oração para a sua casa. De você pedir a Deus, Senhor, eu preciso consertar a minha vida. Talvez você como pai tenha errado, talvez você como filho tenha errado. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Santo és tu, Senhor.
Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor para te conduzir. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém.
enquanto os instrumentos estão dedilhando, eu quero te convidar a orar, a você colocar a tua casa, a você colocar os teus filhos, a você colocar o teu lar. Filhos, reflitam nas ações, nas atitudes e orem ao Senhor. Tenham a oportunidade hoje de se consertar diante do seu Pai e diante de Deus. Não perca essa oportunidade. Santo és tu, Senhor.